O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode ir sentando. Coloque a mão sobre o teu coração. Pescador de homens, farei de ti. Te conduzirei ao reino do meu Pai. A face do Pai é esta que olha para ti. Pois quem me vê, vê o Pai. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele diz para você: Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo.
Simão, filho de Jonas, tu me amas. Senhor, Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros. Eu te amo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. E se você ama, canta junto com o Padre. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Levanta a tua mão e diga para Ele: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Mais uma vez, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Irmãos, hoje a igreja celebra a festa de São Pedro e São Paulo, as duas colunas da igreja, dois homens que se consumiram de amor por nosso Senhor Jesus Cristo, homens errantes, é verdade, mas que aproveitaram a chance que o Senhor sempre dá de se arrepender e de voltar a amar. Paulo, de perseguidor da igreja, e nem por isso Jesus deixou de procurá-lo, nem por isso Jesus deixou de salvá-lo. Como o nosso Senhor não deixa de correr atrás de você, como o nosso Senhor não deixa de tentar te converter. Quando muitas vezes nós nos afastamos do Senhor, quando muitas vezes nós escolhemos negá-lo, o Senhor não desiste de nós. Ele sempre tem um plano para poder chegar até nós. Jesus acaba aparecendo para Paulo no caminho para Damasco, e de perseguidor da igreja, ele passa a ser propagador do Evangelho. Que coisa tremenda. Veja, o encontro de Nosso Senhor com São Paulo foi tão forte, que no final da sua vida, a segunda leitura de hoje nos relata isso. Ele escreve para São Timóteo, que era discípulo dele, e diz: Timóteo, eu já estou pronto para ser sacrificado. Eu sei que a morte está chegando para mim. Só que percebam uma coisa, como ele lida com a morte. Gente, ele viu Jesus ressuscitado, ele sabia que também a ressurreição chegaria para ele. Ele já não temia mais a morte. E ele diz: olha, combati o bom combate, guardei a fé, e agora só me resta receber a coroa da glória que o Senhor justo juiz preparou para mim. Pelo que ele tinha vivido nesta terra, ele sabia qual seria o prêmio no céu. Eu te pergunto, pelo que você vive aqui nesta terra, pela tua vida de esposo, de esposa, pela tua vida de pai, de mãe, de homem no meio do mundo, hoje, se você morresse, qual seria a recompensa que você teria?
Hoje, se você morresse, será que você entraria no reino dos céus? Será que o Senhor te diria: olha, vinde benditos do meu Pai? Será que o Senhor te entregaria a coroa de glória que está reservada para todos aqueles que vivem a sua palavra, para todos aqueles que mortificam a sua carne com suas paixões e desejos para fazer a vontade do Deus eterno? Paulo não tinha medo, porque ele sabia que tinha vivido em tudo. Ele sabia que tinha amado nosso Senhor, que era errante, mas que tinha amado, e que agora ele tinha direito da coroa da vitória. E Pedro, meus irmãos, Paulo um douto, um sábio, Pedro um pescador, para nos mostrar que nosso Senhor não faz acepção de pessoas, que nosso Senhor chama a todos, chama o catedrático e chama também aquele que é o operário. Por quê? Porque nosso Senhor tem desejo de salvar a todos. A todos, 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 todos. Dessa maneira, Jesus um dia chega para Pedro, conhecendo o seu coração, conhecendo suas fraquezas, suas limitações. E nosso Senhor passa e olha para ele, e olha para o fundo do coração de Pedro, e sonda o seu coração e diz apenas: segue-me. Este encontro de Jesus com Pedro fez com que Pedro ficasse sem palavras. Imagine um homem falastrão. Pedro era um homem que falava muito, um homem de ímpeto. O que vinha na sua mente ele botava para fora. Naquele dia do conhecimento de Jesus, ele não conseguiu falar uma palavra, simplesmente ficou seduzido. Ele foi amado a tal ponto, que aquele olhar de Jesus parece que fez uma sondagem na sua alma. Conheceu suas fraquezas, conheceu sua pobreza, mas Pedro quis caminhar com ele, estava seduzido. Depois da ressurreição do Senhor, sabe, irmãos, Pedro sofreu muito com a morte de Jesus. Ficou perdido. Maria Santíssima foi quem estava ali para dizer: olha, vamos ficar junto. Todo mundo que já teve uma perda, um luto, sabe muito bem como é esse momento. Vem o dia seguinte, parece que você está vivendo um sonho, parece que aquilo não é realidade. É verdade ou não é, meus filhos? Aquela dor de você não poder mais encontrar com aquela pessoa e poder dizer: olha, bom dia, eu te amo. De poder ligar e dizer assim: olha, você pode me dar um conselho? Como é difícil esse momento. Pedro não tinha perdido simplesmente o mestre, ele tinha perdido o amigo. O amigo. E Pedro trazia dentro de si ainda um conflito muito grande por conta das suas próprias negações. Um dia traiu Jesus. Quando nosso Senhor aparece para ele na beira do lago de Genezaré, foi a leitura de ontem, do evangelho de ontem, São João capítulo 21. Jesus, depois de uma pescaria milagrosa, nosso Senhor chama ele e diz assim: Pedro, tu me amas? Tu me amas mais do que estes, mais do que os discípulos? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que te amo. A segunda vez Jesus volta a falar: Pedro, de verdade tu me amas mais do que estes? E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E uma terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas mesmo mais do que estes? E naquele momento o evangelho diz que Pedro se entristeceu. Sabe por quê? Porque ele tinha se lembrado de que 3 vezes ele tinha negado nosso Senhor. E ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu me conheces. Senhor, tu me vistes quando tu me chamastes, tu olhastes para dentro do meu coração. Eu te amo, Jesus. E vejam, filhos, naquele dia Jesus permitiu que Pedro pudesse recomeçar.
Antes da morte de Jesus ele tinha negado, mas o Senhor sempre está pronto a nos perdoar. Sabe, talvez tenha acontecido isso com você. Estão acordados, sim ou não? Talvez tenha acontecido isso com você. Talvez em algum momento você traiu o nosso Senhor. Talvez você traiu o nosso Senhor quando você traiu dentro do matrimônio. Talvez você traiu o nosso Senhor quando você foi desonesto nos teus negócios. Talvez você traiu o nosso Senhor na negligência de educar teus filhos na fé. Talvez você traiu o nosso Senhor na tua busca desenfreada por pornografia, por sexo. Talvez você traiu o nosso Senhor com a tua língua afiada quando você falou palavras que denegriram outra pessoa. Talvez você traiu o nosso Senhor quando você teve um cargo de governo e você pisoteou aqueles teus irmãos que o Senhor tinha colocado na tua vida. Sabe, embora todos nós sejamos pecadores, não tem um aqui que não seja. Não tem um aqui que não seja traidor do Senhor. Não tem um que não tenha errado. Não tem. Talvez você não se lembra, mas por muitas vezes você traiu o nosso Senhor. Você trai nosso Senhor quando você vem na missa e você volta para a tua casa e você começa a conversar com os outros e tem vergonha de dizer que você é católico. Você trai nosso Senhor quando você escuta o evangelho aqui na igreja, mas você partilha, por exemplo, de ideias do mundo, como de tirar vida de crianças no ventre da mãe, como de tipos de casamento que não são da família tradicional. Você trai nosso Senhor todas essas vezes que você partilha dessas ideias. Mas sabe o que é mais bonito? É que o Senhor que deu a possibilidade de Paulo de se arrepender e recomeçar, Ele também te dá a possibilidade hoje. E Ele te mostra como Ele quer que você ame Ele. E hoje Ele te diz: Rafael, tu me amas. Hoje Ele te diz: Ana, Maria, tu me amas. Padre Ailton, tu me amas. Hoje Ele olha para você, Ele fita os olhos em você. E talvez o Senhor esteja hoje se utilizando do Padre para poder olhar, para poder tocar no teu coração e te dizer: tu me amas. Tu me amas mesmo. Tu me amas mais do que o mundo. Tu me amas mais do que tuas ideias. Tu me amas mais do que os teus pensamentos fechados. Tu és capaz de me amar mais. Se tu me amas, sabe qual é a condição do Senhor? Vai e apacenta as minhas ovelhas. Há 16 anos atrás, mais 22 anos, no auge da minha juventude, o Senhor, que tinha me amado, que tinha me restaurado, que me tirou do lodo da vida, um dia chegou para mim e disse: Ailton, tu me amas? E eu, apaixonado, disse: Senhor, eu te amo. E a mesma condição Ele fez: então vai e me apacenta as minhas ovelhas. Ailton, tu me amas? Se tu me amas, vai e deixa a tua vida para trás e vai cuidar das minhas ovelhas. Ailton, tu me amas? Se tu me amas, vai. Deixa teus planos para trás e vai fazer o que eu estou te pedindo. Cá estou eu, amando nosso Senhor quando eu amo você, amando nosso Senhor quando eu escuto tua confissão, amando o nosso Senhor quando eu rezo por você que está passando por uma aflição, amando o nosso Senhor quando você precisa de um auxílio, por exemplo, de uma unção dos enfermos, e o Padre vai e Ele te escuta, Ele te acolhe, amando você quando você precisa chorar e precisa de um ombro amigo, amando você quando você precisa ser acolhido. Amar não pode ser algo simplesmente subjetivo, amar não pode ser somente palavras, amar precisa
precisa ser no concreto. Nós só amamos a Deus concretamente quando nós amamos o nosso irmão. Nós só amamos a Deus concretamente quando nós amamos este que Deus colocou do teu lado e que você chama de filho de Deus. Somente assim você ama concretamente. Somente colocando a mão no rebanho do Senhor. Somente tendo cheiro de ovelha. Somente tendo cheiro de ovelha. Somente sofrendo com as ovelhas se ama o Senhor. E hoje Ele te diz: se tu me amas, vai apacentar o teu rebanho. Quem é o teu rebanho? Quem é o teu rebanho? O teu rebanho é a tua família. O teu rebanho são os teus que estão dentro da tua casa. O teu rebanho são teus amigos de trabalho, muitas vezes perdidos pelo mundo. Por quê? Porque não conhecem ainda Jesus. Quem são os teus? Se tu amas, tu deves amar concretamente o Senhor. Sabe, hoje o Senhor te pede: vá e faça o mesmo. Sabe, quando Jesus chega para Pedro e diz isso, é porque tinha terminado a missão do Senhor nessa terra e tinha começado a missão da igreja, e agora era Pedro, o vigário de Cristo nessa terra, que deveria apacentar os cordeiros, o rebanho do Senhor. Hoje Pedro se chama Leão 14, ele tem a função de apacentar a igreja. Ontem eu vi uma cena comovente, quando junto com os ucranianos o Papa estava abençoando mães de soldados que morreram na guerra com a Rússia, e essas mulheres estavam ali consternadas, chorando muito. Por quê? Porque a face do Papa continua sendo a face de Pedro no meio do mundo, porque nossa igreja não está sozinha, porque o Senhor entregou a sua igreja para que Pedro pudesse cuidar. Nós somos a igreja verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem diz que Cristo não tem igreja está errado. A igreja de nosso Senhor é a igreja católica. Nós somos a igreja do Senhor. Somos apacentados por Pedro, Papa, que hoje é Leão 14, que carrega hoje sobre seus ombros o fardo da humanidade. Mas hoje o que o Senhor espera de você é que assim como Pedro, ele foi capaz de apacentar o rebanho do Senhor. Hoje o Senhor te manda para casa e diz: agora vai me amar, vai cuidar daqueles que eu coloquei junto de ti. Sabe, nós não podemos negar para esta geração aquilo que faltou para a nossa geração. Hoje tem 10% dos jovens do Brasil que infelizmente não tem mais fé. 10%. Esses 10% eles são mais atacados. Esses são os jovens que se mutilam. Esses são os jovens que estão pensando em tirar a sua vida. Sabe por quê? Porque nós temos negligenciado para eles o motivo da vida. Nós temos negligenciado para eles o sentido da vida. E sabe qual é o sentido da vida? É Jesus. A gente precisa começar a viver um cristianismo de verdade, gente. É preciso ser diferente. Sabe, nós precisamos começar a viver o catolicismo que chega em casa de domingo e reza e agradece o Senhor pelo alimento que vai tomar. Nós precisamos voltar a ser o catolicismo que não trabalha mais de domingo, porque domingo é o dia santo do Senhor. Nós precisamos voltar a amar Jesus e viver aquilo que a fé se propõe para nós. Viver uma fé de verdade. Então hoje, que o nosso amor já não seja mais de palavras, porque palavras passam, mas que ele seja concreto. E que você possa amar Jesus verdadeiramente na figura do teu irmão. Eu peço ao Espírito Santo que te dê o coração de pastor. Peço que São Pedro e São Paulo te dê a capacidade de você aprender a morrer para si, para viver para Cristo, para que quando você chegar no céu, Ele possa te dizer: vinde bendito, eu estou aqui com a coroa da glória preparada para você, preparado para que você possa se assentar junto
com o nosso Senhor, como os 12 apóstolos que foram martirizados se sentaram do lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te dê uma fé atuante.